Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Além da Física. O meu nome é Gabriel e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Recentemente eu li esse livro, né? E eu tive algumas impressões ao lê-lo que eu queria compartilhar com vocês. Eu já adianto que o livro é absolutamente genial, é uma leitura muito gostosa e muito fluida e o livro ele é bem pequenininho, né? Mas ele traz reflexões importantes, né? Sobre a nossa vida atual e sobre as relações políticas dentro de uma determinada sociedade. Resumidamente, a história trata de um grupo de animais de uma determinada fazenda, chamada Fazenda Solar, que eles assumem o controle da fazenda e expulsam os humanos de lá. E a fazenda passa a ser uma espécie de refúgio em que os animais têm total controle sobre a produção, sobre os reparos, sobre os cuidados com a terra. Então os animais são absolutamente responsáveis por tudo, né? E a proposta inicial é que os animais comecem a trabalhar para poder usufruir do fruto do seu trabalho, né? Que antes o que eles produziam ia para o homem, então agora eles começariam a se beneficiar do próprio trabalho. E logo depois da Revolução, os animais já começam a se organizar numa espécie de hierarquia, né? Isso não fica muito claro no começo, mas depois essa hierarquia vai ficando bastante marcada, né? Então, os animais que exercem o trabalho intelectual dentro da fazenda são os porcos. E logo de cara você percebe que já existe uma distinção entre os porcos e os outros animais. Primeiro porque os porcos não trabalham, por exemplo, na terra, né? Eles delegam funções, eles trabalham com... Engraçado, né? Eles fazem cálculos de produção e tal, e os outros animais trabalham. Mas até aí, ok, né? E aí, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que as relações começam a ficar muito mais hierarquizadas e de uma forma bastante marcante, né? Então, logo no começo do livro, quando os animais tomam o poder, eles definem os 7 mandamentos do que eles chamam de animalismo, né? Então, dentre esses mandamentos, eu não vou lembrar de todos, mas os animais não devem dormir em camas, os animais não devem usar roupas, os animais não devem realizar comércio, os animais não devem ingerir álcool. Então, eles tentam marcar, né, uma distinção entre o que são os animais e o que são os seres humanos, né? Só que ao longo do livro, você percebe que os porcos começam a entender que a vida dos seres humanos era uma vida luxuosa para eles, né? E eles começam muito sutilmente a manipular esses mandamentos. Então tem uma cena que eu achei super interessante, que os porcos começam a viver dentro da casa dos homens, que também, se eu não me engano, era um dos mandamentos que proibia isso, e eles começam a dormir em camas. E um dos personagens do livro, se eu não me engano, é um dos cavalos da fazenda. Ele vai até esse local onde estão escritos os 7 mandamentos e ele pede para o outro personagem ler o mandamento número tal. E aí está escrito o seguinte: os animais não podem dormir em cama com lençóis. E esse com lençóis é uma adição feita pelos porcos meio que às escondidas, né? Então, se alguém fosse questionar, por que vocês estão dormindo em cama? Não, a gente dorme em cama, mas é sem lençol, é só sobre o colchão. E isso acontece, cara, ao longo do livro, assim, várias e várias e várias vezes, né? E é curioso como essa manipulação ela é feita, tá? Eu acho que essa é... Muito resumidamente, eu não vou contar o livro inteiro porque perderia a graça, mas é essa
a ideia, essencialmente, do livro. Para continuar a nossa conversa, eu separei 3 tópicos que eu percebi conforme eu fui lendo o livro. E são 3 tópicos que, para mim, foram importantes, né? E que acabam permeando o livro como um todo. A primeira coisa que é, assim, absolutamente óbvia, mas que é sutil no livro, é o tanto que o poder ele é sedutor, né? Então, os porcos, inicialmente, é difícil afirmar isso, mas vamos supor que no começo do livro os porcos realmente tivessem uma intenção genuína de garantir uma vida melhor para os animais, né? Você percebe que isso, assim, ao longo do livro, isso é absolutamente deixado de lado. Os porcos começam a governar para si próprios, né? E não só a fazenda deixa de ser um espaço comunitário, como, né, de decisões que são tomadas em conjunto, e ela passa a ter um único líder, que é um dos porcos, né, chamado Napoleon. Então vira uma espécie de regime totalitário, né? Uma proposta que era para ser uma espécie de, sei lá, regime comunitário, enfim, vira um negócio absolutamente totalitário, centrado num líder com muita concentração de poder, e você percebe como o poder vai seduzindo não só o porco, que é o próprio líder, como todos os demais que também usufruem dessa posição privilegiada, né? Então esse é um primeiro ponto. E assim, cara, se a gente olha para a realidade, né, a gente percebe que isso é a regra, né? Sem entrar muito nos detalhes da política, mas isso é muito evidente, né? As pessoas acabam governando para si próprias ou tomando decisões que as favorecem, né? E os demais ficam jogados às traças, né? Então essa é uma crítica brilhante, né, que ele faz numa espécie de fábula, né? Porque são os animais, mas os animais representam quem? Representam a gente, né? Isso é muito genial do Orwell. Um segundo aspecto que me chamou muito a atenção foi o modo como os animais enxergam o líder Napoleon, né? Como uma espécie de herói, de santo, né? Ele é deusificado ao máximo, né? Quando no fundo a gente, como leitor, tem a visão do panorama geral, ele é um grande de um sacana, entendeu? Que não está preocupado com ninguém, né? Mas a propaganda, que no caso lá dos animais é um negócio meio de boca em boca, tem um papel importante, né? E, bom, eu não preciso falar muito, mas a gente vê isso hoje assim muito, muito forte aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo, né? Essa espécie de, entre aspas, canonização de pessoas que são absolutamente ordinárias, né? E veja só, o Orwell lá na década de 30, 40, já com esse olhar refinado para as coisas que estavam acontecendo e que continuariam a acontecer até hoje, né? E assim, um último ponto que para mim foi o mais marcante e é de um brilhantismo absoluto é a questão da memória. Porque os porcos, eles se aproveitam
suposta falta de memória dos animais para controlar toda a história da fazenda dos animais, né, como ela ficou conhecida. Então, inicialmente, o poder ele fica dividido entre dois porcos, né, que é o Napoleon e o Snowball. O Snowball parece ser um cara mais ponderado, mais inteligente, mais engajado com a melhora da vida da comunidade. O Napoleon não. Em determinado momento, o Napoleon expulsa o Snowball da fazenda e a partir daí ele cria toda uma história de que o Snowball era na verdade um espião dos seres humanos infiltrado na fazenda para acabar com a revolução, né? E eles começam a criar evidências, criar fatos, criar acontecimentos que sustentam essa tese. E aí você começa a ver que os animais começam a acreditar naquilo, né? Então, é um negócio que você fica meio indignado, você fala, poxa, que estupidez, né? Mas você para pra pensar, cara, é exatamente a nossa realidade, né? É como a gente... parece que a condição do ser humano tá escancarada nesse livro. Então, assim, é um livro muito marcante, muito forte, e você consegue fazer analogias muito claras entre o que está acontecendo no livro e o que aconteceu e o que ainda acontece na história dos seres humanos. É um livro brilhante que vale muito a pena ser lido. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa conversa. Claro que há outros aspectos importantes no livro, mas eu quis trazer esses 3 porque eu achei que seriam relevantes aqui para a nossa conversa. Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo. Não deixa de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, de compartilhá-lo, curtir e me seguir lá no Instagram para a gente continuar essa nossa conversa. Um grande abraço e até a próxima!